Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na frente de batalha. Hoje é o vídeo do dia 26 de julho, toma cuidado para não ver vídeo antigo, a gente faz vídeos todos os dias sobre a situação da Ucrânia aqui, desde o dia 24 de fevereiro. E vamos falar também sobre o corte de gás da Rússia para a Alemanha, só está permitindo passar 20% do gás, vamos entender o que está acontecendo nisso daí também. Essas notícias foram sugeridas por Arque Libertari, Libertas também e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com uma visão da linha de frente e a gente tem notícias não muito boas, né? Para início de conversa, aqui em cima não teve nenhuma grande mudança. Os russos têm bombardeado Chuhuiv com uma certa frequência aqui. Não conseguiram avançar aqui próximo a Sloviansk. De fato, tiveram até algum recuo. Os ucranianos conseguiram retomar algumas cidades que tinham sido tomadas pelos russos aqui. Dibrivne e Mazanikivka são duas cidadezinhas que estavam em poder dos russos até ontem e foram retomadas pelos ucranianos hoje, o que afastou a frente de batalha alguns quilômetros aqui. Então foi um avanço bom dos ucranianos, mas, como eu falei, a gente tem uma má notícia aqui na região de Vulehitska, aquela usina termoelétrica que estava em disputa já há alguns dias, na verdade, há várias semanas, na verdade. Os russos começaram a tentar pegar essa usina em maio ainda, no finalzinho de maio, e só conseguiram tomar ela agora, né? Então, muito tempo que ficou aí, os ucranianos resistiram bastante tempo, mas como vocês podem ter reparado, a frente da linha de batalha aqui realmente não estava favorável. Depois que os russos tomaram Novoluhansk aqui embaixo, aí ficou realmente complicado para manter essa região aqui. Os ucranianos provavelmente recuaram para evitar serem cercados nessa região aqui, né? Enfim, perdemos algum território, mas como a gente viu, a gente ganhou também. Então, assim, não teve nenhuma grande mudança na linha de batalha. E em Kherson, a gente continua sem ter uma visão muito boa do que aconteceu aqui em termos de avanços ou retrocessos. O que a gente teve hoje, isso aqui é de hoje cedo, hoje dia 26 cedo, em Odessa houve um ataque a um resort civil, então assim, não tem nada militar ali, não tinha nenhuma instalação militar na região. Infelizmente, destruíram o resort que tinha lá na região de Odessa. Muito triste isso. Tem várias imagens aí do local que foi destruído e coisa e tal, realmente é uma tristeza isso, né? Mas, mais uma vez, russos atacando posições civis. E também teve ataque a um depósito de combustível próximo a Donetsk, em Budonivinsk. É um depósito de combustível grande que foi atingido. Não se sabe se foi atingido por um HIMARS à distância ou se foi algum ato de sabotagem dos próprios ucranianos na região, né? Se você olhar aqui, tem as imagens depois, né, desse incêndio. Isso aqui já é os russos tentando fazer o rescaldo do incêndio, tá vendo? Vários tanques aqui pegaram fogo, ainda tem coisa pegando fogo aqui, eles tentando apagar o incêndio hoje cedo, né? Isso aconteceu ontem à noite, hoje cedo eles estavam ainda tentando apagar esse incêndio. E essa região fica bem perto aqui de Donetsk, da cidade de Donetsk mesmo. É uma espécie de subúrbio aqui, deixa eu ver se eu acho o nome. Aqui, ó. É por aqui a região onde houve esse ataque, né? Então, de novo, a gente não sabe se foi um ataque por HIMARS ou se foi um ataque, uma sabotagem interna. Até porque nessa distância aqui nem precisaria ser o HIMARS, né? Poderia ser aqueles obus, Excalibur, tem várias outras armas que chegam nessa distância aqui. Bom, teve também um ataque em Berdyansk. Teve uma explosão e muito fogo na região da empresa Pivdengridomash. É uma planta química que tem lá. Está marcado aqui nessa coisa aqui, né? Provavelmente foi um ataque ucraniano. De novo, pode ter sido sabotagem interna? Pode ter sido também, a gente não sabe. Mas tudo indica que foi realmente a questão dos HIMARS, né? Bom, um outro ponto interessante aqui, a gente está vendo a ponte sobre o rio Ingulets, ou Inulets, que foi atingida pelos ucranianos, né, pelo HIMARS, alguns dias atrás.
E o que dá para ver nessa filmagem aqui é que os russos iniciaram a construção de uma ponte temporária. Tá vendo ali, ó? Deixa eu voltar um pouquinho. Bem ali atrás dá para ver que eles estão construindo uma ponte temporária. Isso não é uma coisa que gere muita preocupação, porque é muito simples os ucranianos derrubarem essa ponte também, mas dá para ver que os russos, o quanto que isso daqui está realmente prejudicando o transporte russo, a ponto de eles acharem a necessidade de fazer uma ponte temporária ao lado nessa situação. E a gente já tinha visto ontem, né, que eles estão fazendo também uma ponte temporária aqui ao lado dessa ponte ferroviária aqui em Antonivka. Então, ou seja, não, essa outra ponte é aqui, ó, nesse outro rio, não é o mesmo rio. Nesse outro rio aqui, no rio Indulets, que é esse riozinho aqui para cima. Então, esses ataques a pontes aqui em Kherson estão fazendo realmente diferença lá para os russos, né? E, bom, está chegando mais munição para o HIMARS e drones, aqueles drones kamikazes para a Ucrânia, né? Mais um pacote de ajuda aí que foi assinado e já está chegando, já está no avião indo para a Ucrânia, né? Bom, a gente não sabe se o avião vai pousar na Ucrânia ou vai pousar em algum outro país vizinho e seguir de trem, enfim, como é que é a logística. O ponto é que já saiu dos Estados Unidos isso daqui, e a gente falou ontem sobre a questão de um congressista, uma comissão no Congresso americano ter recomendado o envio de 50 HIMARS para a Ucrânia, né? E eu falei, eu cheguei a mencionar isso, que na verdade o problema maior não são os HIMARS, são os mísseis para os HIMARS, né? E de fato o Mark Hertling, que é um especialista militar americano, fez a conta aqui e chegou à conclusão de que hoje a Ucrânia tem entre 12 e 20 HIMARS, então vamos colocar 16 HIMARS na Ucrânia. Se cada um lançar um mínimo de 2 pods por dia, aquele pod é aquele conjunto de 6 mísseis, né? Então cada pod tem 6 mísseis, então são 12 mísseis por dia por HIMARS. Isso aí é o mínimo que eles usam, né? E daí, fazendo essa conta, você chega que, no final das contas, a Ucrânia deve estar usando 5.800 mísseis por dia. Ou seja, uma quantidade grande de mísseis. Então esse é o problema. O problema é maior do que o número de HIMARS, né? Isso é um erro que o pessoal comete, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas a Rússia tem não sei quantos mil obuses, então se a Ucrânia quer fazer frente à Rússia, ela tem que ter não sei quantos mil HIMARS e coisa e tal, quantas centenas de HIMARS. Mas na verdade a lógica não é essa, né? Porque a questão toda é que justamente a aposta russa é você jogar um monte de munição com baixa precisão, e aí você tem um desperdício muito grande, mas você causa muita devastação na frente de batalha. A ideia dos ucranianos, que é a ideia dos americanos também, é você ter um míssil de mais precisão. Então um míssil do HIMARS faz muito mais estrago do que milhares de mísseis dos russos. Então realmente não precisa de uma quantidade muito grande de HIMARS. O problema vai ser a produção de mísseis, né? Em tempos de paz, o produtor dos mísseis para o HIMARS produz 9.000 desses mísseis por ano. Se a Ucrânia está gastando 5.800 por mês, isso tem um problema. Em 2 meses ela esgota a produção de um ano inteiro, né? É lógico, os Estados Unidos têm uma grande quantidade, um estoque grande desses mísseis, porque eles vão produzindo e vão armazenando. Além disso, uma vez que os mísseis estão sendo usados, certamente a fábrica que produz esses mísseis já aumentou a produção, mas é lógico, ela não consegue aumentar a produção infinitamente, ela vai aumentar um pouquinho, tem os mísseis que estão armazenados, então não é um problema imediato falta de mísseis para os HIMARS, mas o ponto central aqui esse é o maior problema, não é o número de HIMARS que a Ucrânia tem, é a quantidade de mísseis para HIMARS, né? E é justamente isso que está vindo nessa grande encomenda aqui. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa aí para a gente. Bom, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, eles ressaltam a questão ali do avanço naquela região de Novoluhansk e da Vuhledar Power Plant, né, da usina de Vuhledar, que os russos conseguiram tomar. Mas eles ressaltam aqui novamente que eles estavam tentando isso desde 25 de maio, e que a estratégia usada pelos ucranianos foi a de sempre de ceder território com base em muito
muito desgaste dos russos, né? E quem tomou a região foi o Wagner Group, não foi nem os militares russos, foram tropas da milícia lá do Putin, né, do Wagner Group, dos milicianos lá. Bom, lembra do acordo de paz que foi assinado entre Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas, e que logo em seguida a Rússia atingiu o porto de Odessa, aquela confusão toda? Eu continuo cético. Mas diz o ministro da Infraestrutura da Ucrânia que o primeiro navio está programado para sair do porto de Kornomorsk, que é próximo a Odessa, também vai sair depois de portos de Odessa e Prevedeny, já no dia 27 de julho. Né? Então, dia 27 de julho, vamos ver. Tomara que sim, tomara que eu esteja errado. O porto que ele estava falando é este porto aqui, ó, Kronomorsk e Odessa, e tem o outro também que ele falou o nome. Bom, não faz diferença, né? O ponto central é justamente que dia 27 vamos ficar sabendo. Como eu disse, se eu tiver errado, acho ótimo. Não faço questão de estar certo, não. Se eu tiver errado nisso aqui, faço ótimo. Só acredito vendo os navios saírem de lá. Bom, um outro ponto que é interessante a gente tocar, eu raramente falo isso aqui, porque esses números são muito suscetíveis, muito incertos, na verdade, né? As perdas russas estão se aproximando de 40 mil soldados, então 40 mil mortos russos nessa guerra, 1.700 tanques e coisa e tal, enfim, uma quantidade muito grande de material que a Rússia perdeu nessa guerra, né? Agora, a The Economist traz aqui uma avaliação de efetivamente, e aí, quanto que tem de verdade nisso daí, né? O quanto dessas tropas realmente morreram ou não. Isso é uma coisa que é muito difícil você ter uma noção precisa desse tipo de coisa, né? Ambos os lados exageram a perda do outro lado. É lógico, como a gente já falou aqui, os russos exageram muito mais. Os russos falaram desde o início da guerra que tinham destruído a força aérea ucraniana inteira, e está cheio de avião ucraniano rodando por aí. Disseram que tinham destruído todo o exército ucraniano, e não, a gente está vendo que o exército ucraniano está aí. Enfim, os russos exageram muito mais, mas também tomar por base o número dos ucranianos que exageram, mas exageram menos, também seria errado, né? E a Economist faz uma avaliação aqui, segundo os especialistas que eles consultaram lá do M6 e da CIA, deve ter em torno de 15 mil a 20 mil russos mortos nessa guerra, com uma proporção de feridos em combate de o triplo disso, ou seja, mais 45 mil mortos, o que daria um total de 60 mil mortos, de 60 mil incapacitados entre os russos, né? Se você lembrar que os russos começaram essa guerra com uma força um pouco superior a 120 mil soldados, a gente está falando de metade deles já comprometida com questão de ou mortos ou feridos tirados de combate, né? Wounded in action. Então, eles fazem algumas contas aqui, fazem algumas observações sobre guerras, deixam claro isso que eu também falei aqui, que não dá para ter certeza desses números, a gente só vai saber a verdade mesmo anos para frente, mas, de qualquer forma, isso mostra que a perda russa é realmente muito grande. As técnicas usadas pelos ucranianos têm dado um resultado muito bom. E, embora os ucranianos também tivessem perdas significativas em alguns pontos dessa batalha, particularmente na época da batalha de Severodonetsk e Lysychansk, que foi aquela batalha em que os russos botaram artilharia de forma frenética, né, de forma absurda na frente de batalha. Naquele momento chegaram a morrer cerca de 150 combatentes ucranianos por dia, segundo o governo da Ucrânia, mas fora esses pontos excepcionais, os ucranianos tiveram perdas bem menores que os russos nessa guerra, né? Bom, e agora a gente teve alguma revelação aqui, que não é revelação, a gente já sabia disso desde o início, né? O Lavrov deixou claro que o objetivo da guerra na Ucrânia é derrubar o governo do Zelensky. A gente sabia isso desde o início. A Rússia não tem como manter esses territórios todos que ela ocupou, a menos que ela tire o governo do Zelensky e coloque um governante palatável ou amigo da Rússia, né? Agora, esse tipo de coisa aqui pode sim indicar um processo de saída da Rússia dessa guerra. Deixa eu explicar para vocês. A Rússia, ela jamais admitiria abertamente qual é o objetivo dela na guerra, evidente. Eles fizeram isso desde o início, mas estava claro para todo mundo que a única coisa lógica para eles quererem na Ucrânia
era tirar o Zelensky, botar um presidente favorável à Rússia e depois negociar com esse presidente ia ser muito fácil. Ele é favorável à Rússia, não tem problema nenhum. Então, esse sempre foi a ideia da Rússia. A Rússia perdeu a guerra logo no início, por quê? Porque quando não conseguiu circular, não conseguiu fazer o cerco a Kiev, pronto, já perdeu, não tinha mais o que fazer ali. O resto todo é tentativa de salvar a cara da Rússia, né? E o que está acontecendo? Não tem dúvida para ninguém que a Rússia se meteu numa roubada. Ela entrou achando que ia conseguir derrubar o Zelensky, não conseguiu. Essa coisa toda que está tendo de guerra em Donbás e coisa e tal, isso tudo é besteira. A Rússia sabe que não consegue manter esse território. É uma forma do Putin conseguir sair da guerra como vencedor, né? Não encarar uma derrota. Agora, olha o que pode estar acontecendo aqui, né? E isso é uma coisa que pode estar acontecendo mesmo. A Europa durante um tempo, insistiu para a Ucrânia fazer concessões territoriais à Rússia, de forma que a Rússia tivesse uma forma de salvar a cara. Ou seja, o Putin sairia, tiraria o grosso das tropas, mas aí dava um pedacinho lá para ele, e daí ele ficava, não, tá vendo, a gente ganhou, e ganhamos a guerra, conseguimos aquele pedacinho, e coisa e tal. E isso foi uma estratégia que alguns líderes chegaram a sugerir ao Zelensky. O Zelensky falou que ele não quer agora ceder nada em termos de território. Agora, a Rússia ela não tem muito tempo. As sanções econômicas estão quebrando o país, ela sabe que ela não consegue avançar na guerra. Muito em breve vai ter a contraofensiva ucraniana. Eles já sabem que eles têm que arrumar um jeito de sair dessa guerra a qualquer custo. Eu não duvido nada que isso daqui seja um fato preparatório para eles fazerem um acordo nos seguintes termos: a Rússia cede o território, tira as tropas, mas tira Zelensky do poder. Ou seja, o Zelensky aceitaria ser trocado no poder por outro presidente para o Putin poder dizer que ganhou a guerra. Tal como disse que ganhou porque o Boris Johnson perdeu o primeiro-ministro da Inglaterra, uma coisa que não tem lógica nenhuma, não faz diferença em países democráticos, é normal isso daí, a alternância do poder. Talvez isso aqui sinalize alguma negociação nesse sentido. A Rússia aceita tirar as tropas dela, tira as tropas todas e com o Putin, com o Zelensky saindo do poder e entrando outro presidente, fazendo nova eleição ou alguma coisa do gênero. Porque isso seria uma forma de salvar a cara do Putin. Ele poder dizer que, olha só, viu? Tiramos o presidente nazista do poder, que não tem lógica nenhuma. O Zelensky é judeu, inclusive. Enfim, isso pode indicar alguma coisa desse tipo, né? É lógico, o Lavrov falou que não, que ele quer também os territórios, quer que tirar o poder, o Zelensky do poder, mas quer ficar com todos os territórios que tomou e coisa e tal. Assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade de eles estarem negociando nesse sentido, né? É a única explicação que eu tenho para eles abrirem esse objetivo, que todo mundo sabe que era o objetivo deles desde o início, a queda do Zelensky. Então, mas por que eles abririam isso agora? Talvez porque estão tão desesperados que estão tentando alguma negociação nesse sentido, né? E, sinceramente, se eles aceitarem devolver todos os territórios para a Ucrânia, eu acho que é bem razoável o Zelensky sair do poder para aceitar esse tipo de negociação, se chegar nisso daí. O meu medo é que, conhecendo a Rússia, eles vão querer manter alguma coisa, talvez manter a Crimeia ou manter Donbás, e isso é inaceitável. Bom, nessa linha também começa a surgir o risco do Belarus entrar também nessa batalha. Embora muita gente diga que eles não vão atacar a Ucrânia, eu acho que eles não vão atacar a Ucrânia. Mas o que está acontecendo nesse caso? O exército de Belarus não vai atacar a Ucrânia. Mas o Putin ele está recrutando mercenários dentro de Belarus, ou seja, ele com dinheiro está montando um exército de mercenários dentro de Belarus, possivelmente com interesse em fazer novamente um ataque no norte da Ucrânia. Eu acho muito pouco provável que isso tenha qualquer grau de sucesso, porque o fator surpresa já acabou, então a Ucrânia já sabe o que espera dela. Já tem aqui informações de como é que eles estão preparando, como estão as estradas aqui na fronteira entre Belarus e a Ucrânia, então totalmente tomadas, com armadilhas, com minas, e enfim. A Ucrânia agora já está toda preparada para uma eventual invasão desse tipo, né? E lógico, tem tropas lá também protegendo esse tipo de coisa. Então, eu não acredito que isso seja alguma coisa factível, mas eu não descarto a possibilidade deles tentarem alguma coisa nesse sentido não, né? Vamos ver como é que acontece.
E bom, a notícia mais preocupante de ontem foi o corte do gás para a Alemanha, né? Vocês lembram, o gasoduto Nord Stream 1, ele tinha diminuído a capacidade para cerca em 40%, por conta de uma turbina que estaria no Canadá. A gente falou sobre isso ontem, né? E que os russos queriam justamente criar uma divisão, queriam a turbina de volta. Isso não é justificativa técnica para isso. Os russos teriam outros gasodutos que eles poderiam usar para suprir a diferença, mesmo que, por hipótese, o Nord Stream 1 tivesse com problema. Não tem problema, é puramente os russos querendo provocar a separação na União Europeia, né? E a gente viu que eles tiveram algum sucesso nisso. Houve alguma iniciativa ali na Rússia, meio brigando com o Canadá, querendo que trazer a turbina de volta, e aparentemente isso não deu certo. Ou talvez tenha dado certo, a gente não sabe por quê. Porque agora a Rússia cortou mais 40%, alegando de novo problemas técnicos. É aquilo que eu falei para vocês. Chantagem, você não pode responder a chantagem, porque chantagem, se você aceita ela, eles vão fazer mais chantagem de novo logo em seguida. Então aqui eu não sei se... Provavelmente eles não devolveram a turbina, como a gente viu, os Estados Unidos pediu para não devolver, então provavelmente melou o plano todo, a turbina não foi devolvida para os russos, então continuou a Europa toda unida, ok, isso é o movimento certo, a Rússia retaliou. E de novo, retaliou no melhor momento, a Europa está no verão, ainda tem tempo de conseguir suprimento de gás até o inverno. Não é uma coisa fácil, gás natural liquefeito é mais caro e coisa e tal, vai criar muitas dificuldades para a Alemanha, ninguém tem dúvida disso, mas eles têm tempo, pelo menos antes do inverno, para se preparar para isso, né? Como está dizendo o pessoal aqui, com o Nord Stream 1 mandando apenas 20% da capacidade, ou seja, a Rússia cortou 40%, agora cortou mais 40%, só tem 20% funcionando. Então a Alemanha vai ter que entrar no estágio 3 de emergência de gás, né? E o que é esse estágio 3? Bom, são 3 estágios que tem descritos aqui. O primeiro é só alerta, presta atenção, corta coisa supérflua, coisa e tal. A fase de alarme é que justamente você já espera uma disrupção do gás, e daí esse ainda não chegou nesse nível aqui, tá? Mas eles estão falando que com esse corte talvez tenha que ir direto para a fase de emergência. E o que é a fase de emergência? É racionamento. Você vai escolher quem vai receber gás e quem não vai receber. Isso significa que várias empresas alemãs vão parar de receber o gás, porque eles vão ter que priorizar a geração de energia elétrica e atendimento de residências. Então, muito provavelmente é nisso que a Alemanha vai ter que entrar a partir de agora. Vai entrar numa recessão, é um fato. A Alemanha vai ter um problema econômico sério, mas ainda assim ela conta com o apoio do resto do mundo, os Estados Unidos, o resto da Europa, e certamente vai sair do outro lado, né? É muito melhor do que a alternativa, que seria ceder aos russos, que só ia causar mais demandas dos russos em seguida e não ia resolver problema nenhum, e iam acabar cortando gás lá no inverno. Aquilo que eu falei para vocês. O fato dos russos estarem cortando gás neste momento é algo positivo. Significa que eles estão no desespero no final das contas, né? Seria muito mais uma arma muito maior para os russos cortar o gás no fim do ano, perto do inverno. E finalmente a Ucrânia colocou o Lula numa lista de propaganda pró-Rússia. E de fato, o Lula falou várias vezes que é pró-Rússia, que não sei o que lá, que Putin está certo. Em determinado momento falou que o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando. Que isso? O cara estava falando, pedindo ajuda para os países, como festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentares, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Como assim? A Rússia invadiu a Ucrânia. Como que o cara é responsável? É a mesma coisa que você dizer, a mulher usou mini saia, por isso que ela foi estuprada. Não, nunca é culpa da vítima. A culpa é sempre do agressor. Sempre. 100% da culpa é sempre do agressor em qualquer situação. A culpa é do Putin só. Não tem nenhuma parcela de culpa da Ucrânia nessa história. Enfim, um absurdo o Lula falar isso. A gente sabe que o Lula gosta do Putin. Aliás, é o que eu falei para vocês. Acho que Bolsonaro está perdendo uma oportunidade de ouro nisso daí, de se posicionar do lado certo e expor ainda mais o Lula como alguém que apoia regimes ditatoriais, alguém que apoia o pior que existe na humanidade,
mas Bolsonaro resolveu também lamber o Putin, mesmo sabendo que o Putin, se tiver que escolher entre Bolsonaro e Lula, o Putin prefere o Lula, tá? Você não tenha dúvida nenhuma disso. Enfim, isso mostra para o resto do mundo o problema que a gente tem aqui no Brasil. Bolsonaro está lambendo o saco do Putin, infelizmente, eu detesto que ele esteja fazendo isso, mas a gente não tem alternativa, o outro lado é ainda pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.